mostrar para vocês, falar para vocês exemplos de jogos e brincadeiras que são voltados para a alfabetização. Os jogos que a gente usa para alfabetização especificamente, né, jogos para alfabetização, eles devem ter, entre outros objetivos, fazer com que o aluno possa compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras que a gente pode pronunciar separadamente. Então, o aluno tem que entender que, por exemplo, bola, eu pronuncio B-O-L-A. Ou seja, não é ola, não é bó, não é lá, não é bol, não é bó-a. Então, essas unidades, esses sons, eles são separados. O aluno também precisa perceber que as palavras diferentes, elas podem possuir partes sonoras iguais no início, no meio ou no final. Então, por exemplo, eu posso ter pato, gato, mato, fato. Mas eu posso ter gato e galo. Eu posso ter bolo e lobo. Então, assim, essa mistura, quando a criança entende que essas partes, elas se juntam, ela não decora, ela entende. Então, você pode desenvolver a consciência fonológica por meio da exploração de rimas. E como é gostoso trabalhar com rima. A criança pode comparar as palavras de acordo com as semelhanças sonoras, nas sílabas iniciais, nas sílabas finais, o que tem parecido, o que tem diferente. Pode identificar a sílaba como unidade fonológica. Se eu falo bó, eu não estou falando... A criança entende o bó. Tem muitos autores que não colocam aquela fase da evolução da escrita silábica, em que a criança escreve uma letra para cada sílaba. Por quê? Porque ela não está escrevendo uma letra para cada sílaba. Ela está percebendo o som. Então, quando ela percebe bó, ela representa aquele som bó com O. Lá, ela pode representar com L, se aquele L for mais forte para ela. Então, quando ela representa com letras aleatórias, é porque ela entendeu essa divisão. Então, se eu falo bola e ela coloca, sei lá, XY, não é que ela percebeu o XY, que ela não sabe nada, mas ela percebeu que ali tem 2 sons específicos. Depois, quando ela consegue adquirir consciência fonêmica, é que ela percebe que esses sons ele podem ser mais desmembrados ainda. Então, a gente vai desenvolver a consciência fonológica da criança por meio da exploração dos sons das sílabas iniciais das palavras também. Como a literação panela, papai, palhaço, pá. Então, ele vai perceber pá, pá, pá. A criança precisa conhecer as letras do alfabeto. Precisa conhecer o nome das letras do alfabeto. Essa é a segunda atividade, o segundo passo mais importante da alfabetização. O primeiro é a criança conhecer o nome dela. Depois ela conheceu o alfabeto. Trabalha o alfabeto com a letra cursiva, com a letra bastão. Mostra, né, para a criança. Mostra como faz. Com imagem. Já teve gente que me falou que hoje em dia não se usa mais alfabeto com imagem, porque a criança decora aquela imagem. Você nem o que eu digo. A imagem, gente, o nosso cérebro, ele enxerga imagens. As letras são imagens para o nosso cérebro. Então, quando você coloca um B, na letra B uma bola, o C uma casa, eu costumo falar casa, celular e Chico Bento, por exemplo, chinelo. A criança entende aquele som como sendo daquela letra, daquele som como sendo daquela imagem. Quando você coloca uma imagem, a criança percebe aquela imagem e fica mais fácil para ela perceber o som e a letra. Mas você não pode ficar só naquela imagem. Tem que ser, por exemplo, bola, a letra B da bola, da boneca, do boi, enfim. Então, ela tem que conhecer as letras do alfabeto e os nomes dessas letras. Mas a gente só pode falar o som da letra. O som da letra é só no método fônico. Nos outros você pode falar o som da letra. E às vezes o som da letra vai te ajudar. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele estava trocando F e V. Então ele escrevia faca, ele escrevia vaca. E aí, como foi que eu consegui trabalhar com ele para ele não trocar? Eu falei, na hora de você escrever, você vai pensar na palavra e você vai falar o nome da letra. Então, se ele escreveu vaca e ele queria escrever faca, eu falava para ele, fala essa letra, V. V, letra V. É letra V de faca ou é letra V de vaca? Aí ele, não é o faca. Então, existem letras que na pronúncia da letra já tem aquele som. Luciana, mas a letra H?
Tem criança que escreve gato, H-A-T-O. Por quê? Porque ela acha que H é de gato. Aí, o que cabe a nós, professores, trabalharmos essa criança para não fazer desse jeito. Então, por exemplo, o H é uma letra muda. Eu conto uma história do H, eu faço uma brincadeira com H. Ah, quando aparecer a letra H, todo mundo tem que ficar mudo, por exemplo. Então, por exemplo, posso fazer uma brincadeira com letras, eu vou mostrando a letra e eles vão falando do som. Então, eu mostro o A, mostro o F, mostro o Z, mostro o H. Todo mundo mudo. É uma brincadeira, uma sugestão aqui. Mas você pode contar a história, que o H é uma letra, tadinha, que nasceu mudo, nasceu com uma deficiência, mas os amigos quiseram ajudar ele. E aí o C resolveu dar a mão pro H e fez um outro som diferente do C. Fez shh. O L resolveu dar a mão pro H, fez o som do L. O N resolveu dar a mão pro H, fez N. Então, assim, você pode criar da sua imaginação atividades para fixar essas questões complexas da língua portuguesa. Então, a criança precisa entender que as sílabas são formadas por unidades menores também, né? Tem sílaba de uma letra, tem sílaba de 2 letras, tem sílaba de 3 letras, tem sílaba de mais letras, né? Então, a criança precisa compreender que cada fonema corresponde a uma letra ou a um conjunto de letras, como um dígrafo, por exemplo. Então, cada fonema corresponde a uma letra só, aquele som A, né? Ou de 2 R's, de 2 S's, de NH, de CH, enfim. A criança precisa também compreender que se a gente troca uma letra, a gente transforma uma palavra em outra palavra. Uma letra muda tudo. Eu tenho uma brincadeira que chama uma letra muda tudo. Então ele lê a palavra pato, ele desenha o pato. Tira o P, coloca o M, fica mato, aí ele desenha o mato. Nossa, mato é diferente de pato. Aí ele tira o M, coloca o G, gato. O gato é diferente de mato de pato. Aí você tira o T do gato e põe o L do galo. Nossa, o galo é diferente de gato. E aí vai. Uma letra pode mudar tudo. Uma letra muda o sentido. Menino, tem o O no final, é o menino. Se eu tiro aquele O e coloco um A, vira menina. Você troca tudo. Então, eles têm que compreender que se a gente trocar uma letra, pode trocar todo o significado da palavra, pode virar outra palavra. E precisam compreender que a ordem em que os fonemas são pronunciados corresponde à ordem que as letras estão registradas no papel, né? E obedecem geralmente ao sentido esquerda-direita. Como é que a gente vai saber isso? Brincando. O sonzinho de cada letra, a gente vai olhando a letra, vai falando o sonzinho dele, até que forma uma palavra inteira. Comparar palavras, crianças precisam entender a comparação de palavras, identificando as semelhanças, as diferenças sonoras entre essas palavras, e também precisa fazer essa correspondência grafofônica. Ou seja, a correspondência grafofônica é ela olhar para a grafia, olhar para a letra e fazer essa representação sonora dessa letra. Que atividades a gente pode fazer para brincar com a criança? Para trazer para a alfabetização brincando? A gente pode fazer um bingo de sons iniciais. Eu costumo dizer que bingo é uma atividade coringa. Você pode fazer bingo de tudo. Você pode trabalhar com bingo de letras, você pode trabalhar com bingo de sílabas, você pode trabalhar com bingo de palavras. Então eu posso mostrar a palavra e a criança ler e identificar a imagem. Eu posso mostrar a imagem e a criança identificar a palavra na cartela dela. Eu posso mostrar uma imagem e a criança identificar a sílaba que começou aquela imagem, que começa o nome daquela imagem. Enfim, você pode trabalhar bingo de várias maneiras. Bingo com o nome dos alunos, bingo com o som inicial, enfim. Você pode brincar de caça-rimas. Palavras que rimam, né? Um dado sonoro. Então, um dado que tem o nome das letras lá, quando você joga, a criança tem que fazer o som daquela letra. Batalha de palavras. Quem consegue escrever mais palavras? O alfabeto móvel é muito útil na alfabetização. O alfabeto móvel, você vai trabalhando essas questões, você vai juntando, você vai tirando, a criança vai completando. Você pode fazer uma palavra faltando letra, a criança vai completar. Ela pode criar a sua palavra. Enfim, você pode brincar de trocar letras, você pode brincar, como eu falei, que era uma letra muda tudo. Você pode brincar de bingo, como eu falei, de letra inicial, de palavras, de sílabas. Você pode descobrir palavras dentro da outra palavra. Então, por exemplo, você tem sapato. Eu tenho sapa e tenho pato. E você pode também brincar com eles de quem escreve sou eu. Então, eu falo o nome de uma coisa
e a criança tem que escrever. Você pode brincar em dupla, pode brincar em trio, pode brincar em grupo, enfim. Professor. Não tem ninguém mais criativo do que o professor. Então, você pode criar muitas coisas. Aqui são só sugestões, né? Eu tenho mais de um monte de sugestões. Como eu falei, a gente tem um guia com sugestões, mais de 90 jogos aí para você fazer com seus alunos. Ainda tem mais atividades para cada faixa etária. Qual o brinquedo ideal para cada faixa etária? Gente, as oportunidades estão surgindo, né? Todos os dias. Se você perder essas oportunidades que estão surgindo para você ser um professor melhor, para você conseguir se destacar no mercado de trabalho, se destacar na sua vida, né? Essas oportunidades vão ser preenchidas por outras pessoas que querem se destacar. E vai ser desafiador se destacar nesse novo mercado da alfabetização que veio depois da pandemia. Então, gente, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque tem muita coisa boa para você aqui, né? E eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, né? Mas ainda não acabou. Eu quero deixar uma reflexão para vocês aqui. Presta atenção. Se você não fizer o que você sonha, certamente alguém vai se levantar, vai agir e vai viver a vida que era para ser sua. Então, chegou a hora de você olhar para você, né? Algumas pessoas vão te criticar, vão dizer que é besteira, que essa vida de professor alfabetizador não é para você, mas depois que eles vão ver os resultados, vão te aplaudir e vão te valorizar. Uma professora que sabe usar os jogos e brincadeiras na sua sala de aula para potencializar e para melhorar e para facilitar a aprendizagem dos seus alunos é uma professora que acaba sendo valorizada no mercado. E eu penso sempre numa maneira prática, eficaz, para ajudar você a ser mais qualificado aí na prática pedagógica, para entender melhor esse processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. E por isso que eu criei esse guia, né? Essa apostila de sugestões de atividades, de jogos e brincadeiras, que vão desde os jogos para desenvolver a atenção, a memória, a coordenação motora, até jogos psicomotores, né, cantigas populares, e mais uma lista de sugestões de brinquedos e brincadeiras para cada faixa etária, enfim, tem muita coisa. Para adquirir esse guia, só por R$27, R$27, gente, né, muito barato. Você só precisa clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vou botar aqui no chat também para facilitar a vida de vocês, se vocês quiserem. Não sei se vocês estão assistindo a gravação, se vocês estão assistindo agora aqui. Mas, enfim, vou colocar aqui no chat. R$27 esse guia com mais de 90 jogos, 90 sugestões para você. Tudo explicadinho, com material, com os objetivos, com o que você vai desenvolver através desses jogos, tem tudo. E eu espero que esse conteúdo tenha sido bem útil para você nessa noite de hoje, né? Então hoje a gente vai terminando por aqui. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês nessa questão da aprendizagem lúdica. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar aqui, vou responder. Se você estiver vendo a gravação dessa aula, pode colocar a dúvida aqui nos comentários, pode comentar o que você achou desse vídeo e eu vou responder você.